Shalom de Alcha para todos vocês. Vamos entrar aqui num assunto, conversar um pouco, falar sobre os momentos que estamos vivendo agora. Vocês perceberam que a cada dia se intensifica mais e mais os acontecimentos, as catástrofes pelo mundo afora. Sabemos que estamos nas dores de parto. Sabemos que estamos entrando no apocalipse. O mundo está dormindo. Desperta você que está dormindo, porque aqui diz: o povo dorme e não vê o que tem acontecido. Sabe, eu estava pensando aqui comigo sobre o amor genuíno, o amor fiel, o amor verdadeiro, aquela adoração verdadeira que você tinha com o teu Criador e que hoje você não tem mais, porque o mundo se corrompeu, as igrejas se corromperam, os pastores hoje, eles estão com metas para eles bater dentro das religiões, dentro das igrejas. E muitos pastores estão tirando suas próprias vidas porque não estão conseguindo alcançar as metas que está sendo estipuladas para eles pelo sistema. Sistema maligno da besta, sistema religioso, tudo faz parte de uma coisa só. Pastor não existe, o único pastor que existe é o nosso Salvador, porque ele deu a vida por nós, ele morreu naquele madeiro, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados, para todo aquele que nele crê e se arrepender, seja perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado, é pecado esquecido. Mas Satanás, ele é o pai da mentira, ele está todo dia te acusando. Ele é o acusador, ele está diante do Criador sempre te acusando, ele está diante de você sempre te acusando. Ignore-o, porque se você confessou o teu pecado, pediu perdão, você está perdoado. Mas o pecado voluntário é como se você caísse na lama umas 10.000 vezes mais. Então, se você pediu perdão, se você se arrependeu, não volte a pecar mais. Pecado voluntário é aquele que você sabe que você pecou e você voltou para o pecado. Fez de novo e ainda pensa, eu vou pedir perdão e vou ser perdoado. Esse é o pecado voluntário. Esse não tem perdão. Meus irmãos, se arrependam. Não volte a pecar. Se você cair em pecado, se você fizer algo, peça perdão para o Pai, Ele te compreende, Ele te perdoa. Vocês não fazem ideia do que está por trás dos bastidores dessas denominações chamadas de igreja. Só que a Bíblia, ela fala pra gente que igreja somos nós. Nós somos o templo do Ruach Kadosh, o templo do Espírito do Pai. Templo do Espírito. Vamos ver se a gente acha o versículo. Chegam aqui. Acaso não sabe que vocês são o santuário do Espírito Santo que habita em você? Que lhes foi dado por Iau e que vocês não são de vocês mesmos? Gente, tá lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário? Nós somos igreja, nós somos o santuário, nós somos o templo. Nós não precisamos de denominações. As denominações religiosas são divisões. Eles dividem o corpo do Salvador. E o corpo pode ser dividido? Pode, por acaso, a sua boca dizer para os seus olhos, não preciso de você? Nossos membros dependem do nosso corpo, um do outro. Se o seu membro sente dor, o seu dedo sente dor, todo o seu corpo sente dor. Ele se entristece por aquela dor. Isso é bíblico. Então, meus irmãos, se você está achando que igreja salva alguém, religião salva alguém, você está enganado. Porque a verdadeira religião é ajudar os pobres, é fazer o bem. A verdadeira religião é você, o seu corpo. Você é o santuário do nosso Criador. O Espírito do Pai, ele vive em você. E se ele não vive, você não é dele. Se você não sente o Ruach Kadosh em você, se você não sente, você não é dele. Entendeu, meus irmãos? Precisei dar uma pausinha porque eu estou no trabalho. Então, voltando ao nosso assunto aqui, vamos voltar ao assunto para falar sobre metas. Os pastores estão dentro das denominações religiosas para alcançar metas. São condutores cegos. Deixai os condutores cegos, ora, se um cego criar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Mateus 15, 14 e o 16.
Parem de seguir essas pessoas, sabe por quê? Porque eles estão lá para alcançar metas, vender a fé. Eles são condutores cegos, guias cegos. A palavra diz que o nosso Salvador deu a vida por nós. Só Ele tem o poder de dar a vida, só Ele consegue dar a vida por nós, só Ele conseguiu. Você acha mesmo que o seu pastor, um ser humano falho, cheio de problemas, cheio de pecado, porque eles são pecadores, eles têm condições de dar a vida por você? Eles roubam as lã das ovelhas, e o Pai exorta eles sobre isso. Por que vocês estão fazendo isso? Fale a verdade para os seus fiéis, saia das denominações, pastores, porque a Bíblia diz que lá em Isaías 56:11, que todos são cães gulosos que nunca se fartam. Eles têm metas para cumprir. Muitos pastores estão se entristecendo, muitos estão cometendo suicídio porque eles não conseguem mais bater as metas. E se não bater as metas de valores, eles estão fora, são tirados do sistema. Então muitos estão lá clamando, pedindo. Toda vez que você vai num templo religioso, você vê o quê? Vamos levantar um dinheiro para pagar o som. Vamos levantar um dinheiro para pagar as poltronas da igreja. Vamos levantar um dinheiro para fazer... Aonde está o levantar para ajudar os irmãos que estão necessitados? Onde está? O frio está chegando agora em junho, julho, agosto. Eu quero ver onde estão esses pastores levantando campanhas para comprar cobertores para os mendigos, para as pessoas que precisam. Onde estão essas pessoas? Tá? Eu quero ver. Seja referência. Pare de ser ladrão, porque a Bíblia diz que são salteadores, são cães gulosos que nunca se fartam. Eu vou ler para vocês aqui, já que o seu pastor não consegue ler para você o que diz em Isaías 52. Aliás, 56. 56, 11. E ainda a Bíblia... Se você pegar umas 10 Bíblias e colocar uma do lado da outra, ela te fala, sabe o quê? Ela te fala todos, sem exceção. E qual a explicação para isso? Tem versículos que falam bem assim, que ele levantou ministros, levantou pastores. Só que eu entendo a palavra pastores como pastorear, pregar o evangelho. Não se denominar um pastor. Pastora nem existe. Imagine uma coisa dessa. Então você foi denominado pastor para pregar o evangelho, não para se colocar no lugar do Salvador, não. Para entrar dentro de um templo religioso, sentar lá nos lugares de honra, lá onde o Criador falou, o Salvador falou que lá não era para você estar, meu irmão. Lá não é para você estar. Vamos ler aqui. E estes são cães gulosos que não se podem faltar. Eles são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Mas aqui não fala só de pastor, também está falando dos padres, porque o sistema religioso é um todo, Então, o que aconteceu dentro das igrejas evangélicas? Nada mais, nada menos, eles pegaram a hierarquia da igreja católica e levaram para dentro de uma igreja protestante. A igreja protestante, ela saiu da igreja católica e levaram o mesmo nome para dentro da igreja evangélica, que é o nome Jesus, o mesmo título que é o título Deus para o nosso Criador, e o nome Jesus, que é o nome de blasfêmia, porque esse não é o nome verdadeiro do Salvador. Vou lembrar vocês que a letra J foi inventada no ano de 1515, então tem 500 e poucos anos apenas. Vocês podem fazer essa pesquisa. Que ano inventaram a letra J? Aí vocês vão descobrir que ela foi inventada há pouco tempo. Então, meu irmão, você está pensando que você está no caminho certo? Você não está. Porque igreja é divisão. E o corpo não pode ser dividido. E nós não fazemos parte do mesmo corpo? Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nosso Salvador é um corpo, um membro só. Nós fazemos parte do corpo do Salvador e não pode ter divisões. Tá bom? Então você pesquisa sobre divisão. Igreja, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja não sei qual. E todas elas vão cair no mesmo buraco, porque a Bíblia fala que o Salvador não veio para montar religião. Então,
eu quero dizer o que para vocês? O Salvador chamou você para você ser uma pessoa que vai levar o evangelho, vai falar para outros. E você, olha, eu vou te falar uma coisa. Feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vamos ver onde que está esse versículo, que eu já li ele aqui. Felizes os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos ver qual versículo. Isaías 52, versículo 7. Isaías é Isaías é muito bom de ler. Principalmente porque lá tem um versículo do ladinho desse aqui, desse capítulo, desse versículo, que fala uma coisa importante. Vou ler para você, peraí. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz o teu Criador reina. Irmãos, deixa eu ler aqui para vocês aqui, ó. Isaías 52, 6. Vamos ver o que tem aqui para nós. Peraí. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia, que dia? O tempo da tribulação, estamos no início da tribulação, estamos nas dores de parto. Saberá que eu sou eu mesmo que falo, eis-me aqui. O que ele falou para nós aqui? O meu povo, portanto, o meu povo saberá o meu nome. O povo dele saberá o nome dele. Tem uns teimosos aí que não quer aceitar o nome verdadeiro do Criador, mas que na tribulação eles vão ter que aceitar. Se não é no amor, é na dor, certo? Se não, eu tô cuidando aqui que eu tô no trabalho e eu tô de olho nas câmeras. Se entra algum cliente, né, eu dou uma pausa. Então, se não é no amor, é na dor. É na dor. Então, a sorte dessas pessoas que a tribulação vai existir. A sorte. O Pai vai nos guardar, o Pai vai nos proteger. Eu creio em arrebatamento, eu creio que haverá um grande acontecimento, eu creio que haverá um grande terremoto, que está biblicamente, é uma profecia que vai ocorrer um grande terremoto. E o povo vai despertar, quando eles perceberem que eles estão dentro da tribulação. Eu só não sei dizer para vocês sobre a marca da besta, como ela será, né? Eu desconfio que seja um plano de mudança de DNA, porque o nome do Criador está dentro do nosso DNA. Yud Rei Vav Rei. O tetragrama sagrado YHWH contém o nome verdadeiro do nosso Criador, Iau. E por causa desse nome seremos perseguidos. Por causa do nome do nosso Criador e por causa do nome do Salvador seremos perseguidos. A Bíblia afirma isso, que ficarão contra nós. Os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas vão nos condenar, nos julgar, nos chamar de louco, mas até mesmo o Salvador foi chamado de louco. Lembra quando diziam que o nosso Salvador, ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, que ele era um endemoniado? Nós seremos condenados, julgados, maltratados, humilhados, porque nós estamos levando, sabe o quê? Voltai para as veredas antigas. A palavra diz voltai para as veredas antigas. O nosso Salvador, o nome dele é Yahusha, que vem da língua hebraica. Os hebreus, o aramaico arcaico, o antigo hebraico, o grego. Irmãos, pesquisem sobre o nome verdadeiro do Criador, Iau, e o verdadeiro nome do Salvador, Yahusha. Ele ainda disse bem assim, tem um versículo que fala bem assim, que eu até acho muito legal, onde fala bem assim, ó, veio os fariseus até o Salvador e disse para ele, peça que os teus discípulos se calem, porque vão prendê-los. E o Salvador disse, bem assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. E sabe o que está sendo encontrado hoje? Olha, eu vou falar aqui sobre aquele adventista lá, o Rodrigo Silva. Ele encontrou uma pedra de Turã, onde está escrito as iniciais, o nome do pai, Iau. Pesquisem sobre esse acontecimento. Esse cara, ele é pastor, ele é adventista. E ele é um arqueólogo famosíssimo. E ele fala que ele foi encontrar uma pedra de Turã que contém o nome do pai, Iau. E não é só isso. A Bíblia Peshitta fala para todos saberem que o nome do Salvador é Yahusha.
Sabe aonde? No capítulo 10 do livro de Marcos, no rodapé, você vai encontrar lá bem assim, ó. Yahshua vem da raiz do nome Jesus. Por que vem da raiz? Porque Jesus não é o nome. Yahshua é a raiz. Yahshua é a raiz. Não é o Jesus que é a raiz. Na verdade, Jesus está vindo da raiz de Yahshua, porém é um nome blasfêmico, porque o nosso Salvador não aceita esse nome, o nosso Criador não aceita esse nome. E o povo vai saber um dia. Naquele dia, o Pai diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu mesmo sou eu que falo. Eis-me aqui. Estou lendo aqui no meu computador o versículo de Isaías 52:6. Isaías 52:6. O meu povo conhecerá o meu nome. O meu povo saberá o meu nome. Busquem o meu nome. Pesquisem o meu nome. Ele está falando. Ezequiel 39:7, sabe o que diz lá? O meu grandioso nome será reconhecido. O meu grandioso nome será reconhecido. Existem irmãos que estão falando outros nomes. Porém, eles estão usando sinais massoréticos. Tem irmãos famosíssimos no YouTube usando sinal massorético no nome do Criador. O nome do Criador não é Yahushua. O nome do Criador não é Yahu. O nome do Criador é Yau. O nome do Salvador é Yahshua. E não existem outros nomes. Os outros são tudo paganizados. Lembra que a Babilônia está com nomes de blasfêmias numa taça com nomes de blasfêmia. Quem é a Babilônia? Segundo todos os estudos que a gente sabe, é a grande prostituta, a Igreja Católica, que embriagou o mundo inteiro com o seu cálice de prostituição, de mentira. Perdão àqueles meus amigos que são católicos, eu peço perdão, mas eu não estou aqui para julgar ninguém, para ofender ninguém. Eu estou falando sobre religião, eu estou falando sobre coisas que você deve pesquisar. Se você acha que eu estou aqui para mentir para você, meu irmão, pesquisa primeiro. Pare de ser enganado. Satanás é o pai da mentira, ele tem enganado os nossos irmãos desde o Éden. Ele enganou Eva, ele enganou Adão, não vai enganar nós que somos um monte de bobões. Sabe o que eles usam? Eles usam os filmes, eles usam a internet, eles usam a novela, sabe para quê? Para dominar o seu cérebro através dos filmes, através de mídia, através de músicas. Você está sendo dominado, você está sendo, como que eu posso falar a palavra? Educado, desde a escola. Estamos sendo educados para acreditar naquilo que eles querem. Eles colocam nos livros de história aquilo que eles querem. E é aquilo que eles querem que a gente vai falar, vai crer. Eu creio em terra plana. Eu creio em terra plana. Marte não é um planeta. Marte é terra além do domo. Marte são terras além do domo. Imagine aqui, ó. Vamos supor aqui uma bola, formato de pizza. Sim, a terra pode ser um globo também, mas ela é assim, ó, um globo, e aqui em cima ela é uma pizza. Embaixo tem o Sheol, porque as pessoas dizem que o Sheol não existe, mas o Sheol existe, as almas estão sendo lançadas lá. Quando as pessoas morrerem, elas vão descobrir que existe sim vida após a morte, existe inferno, existe aprisco maior, aprisco menor. Aprisco menor é onde as pessoas estão, aquelas que morreram antes do Salvador, e aprisco maior depois do Salvador. Pesquisem sobre os aprisco, pesquisem na Bíblia sobre o Sheol. O Sheol existe. Vou dar uma pausa, que meu filhinho chegou aqui. Voltando aqui para o nosso assunto, que nós estávamos falando. O Sheol existe, irmãos, o Sheol existe. Olha aqui, Sheol é o lugar onde vai os mortos, por isso é sinônimo de sepultura, ou lugar de silêncio dos mortos. Sheol nunca teve em hebraico a ideia de lugar de suplício para os mortos. Deixa eu ler mais um aqui. Em Salmo 139:8 diz assim: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. No livro de Provérbios 30:16, o Sheol, a madre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo que nunca desbasta. Irmãos, o Sheol existe. Vocês lembram aquele versículo onde falava sobre Lázaro e o rico? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que Lázaro e o rico. O rico nem é mencionado o nome dele, né? Mas existe esse versículo que fala sobre Lázaro e o rico. Vamos ler. Eu vou ler um pouquinho para vocês.
Eu vou resumir bem rápido, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Havia um certo homem rico, contou Yahusha, que se vestia de elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, costumava estar deitado na sua porta. Desejava comer ao menos as sobras da mesa do rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Um dia o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. Ali no inferno, viu Lázaro lá longe com Abraão. Pai Abraão, gritou, tem benevolência de mim, manda Lázaro vir até aqui e vir até ter comigo, nem que seja para molhar a minha ponta do dedo com água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nessas chamas. Filho, respondeu Abraão, lembra-te de que durante a vida tu tivesse tudo quanto querias, enquanto Lázaro não teve nada. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Ó pai Abraão, manda-o à casa de meu pai, retorquiu o rico, pois tenho 5 irmãos e preciso avisá-los que não venham para esse lugar de sofrimento quando morrerem. Mas Abraão declarou-lhe, tens as escrituras de Moisés e dos profetas, ouçam os seus avisos. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos ter com eles, arrepender-se-ão. Se eles, que não ouvem a Moisés e aos profetas, não ouvirão nem mesmo se alguém se levantar dentre os mortos. Esse versículo está em Lucas 16, esse capítulo está em Lucas 16, do 19 ao 31. Meus irmãos, o Sheol existe. E ele está bem claro, está mostrando, claro que Satanás ele pegou e mandou tirar muita coisa da Bíblia. O livro de Enoque é um livro maravilhoso que nós temos que ler, ouvir, porque ouvir áudios dele, se você não consegue ler, ouça. Eu não sou uma pessoa que leio muito a Bíblia, mas eu gosto de ouvir. Eu coloco na voz, por exemplo, na voz de Cid Moreira, que a voz dele é muito boa para ouvir os áudios. Porém, ele fala os nomes pagãos, mas da minha parte eu sei refutar os nomes. Tipo, eu ouço, mas quando ele fala Deus, eu falo Yahweh. Quando ele fala Jesus, eu falo Yahusha. É assim. Então, meus irmãos, o inferno existe. O inferno existe. Yahusha, ele veio trazer luz para quem está nas trevas. E aqui está um versículo bem claro, que nós temos a Bíblia, nós temos os profetas, nós temos as pessoas que estão proclamando a verdade. Voltai para veredas antigas. Busque conhecer a verdade, saia do pecado, se arrependa, busque santidade, busque arrependimento, busque perdão, busque perdoar. Agora que eu falei sobre perdoar, eu quero falar para vocês o quanto eu preciso perdoar. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades em perdoar. Eu melhorei 80%. Isso não é do Criador. O Criador não se agrada de quem não perdoa. Eu estou orando, buscando o meu Pai que me dê sabedoria, discernimento para perdoar as pessoas que têm me magoado. Sabe, eu tenho passado por momentos de luta mesmo. Eu até vou ler um versículo aqui, que eu acho que esse versículo até fala da minha vida. Está em Lucas 14, 26. Quem vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, as suas irmãs, a sua esposa e aos seus filhos, também a si mesmo não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho passado lutas com amizades que não aceitam os nomes verdadeiros. E eu não estou aqui para obrigá-los. Eu estou aqui para anunciar. Se eles quiserem ou não aceitar, é problema deles. Meu papel é anunciar. Entendeu? Eu não estou aqui para obrigar ninguém. Porque a mesma coisa que eu posso pesquisar, eles também podem. E diante do trono do banco, o pai vai falar para eles, mas você não tinha as escrituras? Você não tinha a internet, que é a porta aberta que eu deixei para você pesquisar? Por que você não pesquisou para ver se ela falava a verdade? Vai chegar esse dia para muitas pessoas e vão chorar, porque serão lançados nas trevas exteriores. E aí, meus irmãos, eu tenho passado muita perseguição. Os meus filhos não acreditam, o meu esposo não acredita, os meus cunhados, minhas cunhadas não acreditam, os meus irmãos não acreditam. Eu tenho uma irmã que crê, uma irmã que dentro da igreja católica, fazendo curso de catequista, ela aprendeu que o nome é Yahweh Yahusha. Eu falei para ela, mas mana, por que você não me contou isso antes? Ela respondeu, você ia me chamar de louca.
Você ia me chamar de louca. Então, talvez se ela tivesse me falado naquele tempo que ela descobriu a verdade, talvez eu não acreditaria. Mas o Pai, ele capacita as pessoas. O Pai, tudo tem seu tempo, um tempo determinado sobre a terra. Eu queria tanto ter descoberto antes, muito antes, porque se eu tivesse descoberto antes, tudo que eu sei hoje, talvez eu não teria tomado, vou falar aqui em códigos para vocês entenderem. Há 10 anos atrás, eu não teria tomado da gripe aviária, da H1N1, eu não teria tomado essas. Essa última agora, dessa grande pan ali, eu não tomei. Não irei tomar, porque já foi comprovado, principalmente na bula delas, diz que é um programa que modifica o nosso DNA. E, então, meus irmãos, um outro alerta que eu queria falar só para vocês. Eu descobri num vídeo que eles estão modificando, eu vi vários vídeos, sabe? Vários sobre isso, muitos alertas que os irmãos estão fazendo, os conspiracionistas estão fazendo. Porque agora, você sabe que existe o tal de verificadores de fatos. Eu até marquei aqui, porque eu não quero fugir, esquecer o que eu tenho que falar. Os verificadores de fato, eles estão dizendo que é mentira o que as pessoas estão dizendo. Porque eles não querem que você saiba a verdade sobre o humanismo. Por quê? Lembra do livro de Daniel? Lembra da estátua de Nabucodonosor, que dizia que o barro se misturaria com o ferro e o barro, lembra? Tô sem aqui o versículo agora. Ferro e o barro. O sonho de Nabucodonosor. Irmãos, pesquisem sobre isso. Vocês tem pessoas que não conhecem a Bíblia. Eu converso com as amigas da minha filha, nunca leram a Bíblia, nunca ouviram falar sobre histórias bíblicas nenhuma. Tem pessoas vivendo e morrendo sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a verdade, sem conhecer a história. A Bíblia e a história andam juntas. Então, existem provas arqueológicas de que a Bíblia é verídica. E também existem provas de que a Bíblia foi modificada em muitas coisas. Tiraram os nomes verdadeiros do Criador do Salvador, tiraram os nomes dos profetas, Isaías e Ishaial. Então, tem um versículo bíblico que eu gosto dele que fala bem assim: porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Lá o pai está mandando colocar o nome dele sobre os filhos de Israel e ele ainda promete uma bênção. Então, Ial é o nome do pai. E a bênção que ele promete é que ele vai abençoar quem tiver o nome dele no nome. Ishaial, o verdadeiro nome de Isaías. Lá em Israel, muitas pessoas têm o nome dele. Vamos falar aqui, por exemplo, o ministro, que voltou a ser ministro de Israel novamente, Benjamin Netanyahu. Ele tem o nome do pai. Aqui no Brasil, eles falam Benjamin Netanyahu. Olha, para te enganar. Pesquise o nome verdadeiro de Benjamin Netanyahu. Tem um vídeo dele circulando na internet onde ele pega e coloca o óculos e fala Benjamin Netanyahu. E coloca o óculos. Gente, lá eu fiquei arrepiada no dia que eu vi. Porque eu penso assim, o pai está revelando para você o nome verdadeiro dele. O pai está revelando para você o nome verdadeiro do filho dele. O pai está te mostrando que igrejas são divisões. Não, o pai não habita naqueles templos. Estevão morreu apedrejado porque ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem habita dentro daqueles templos? Quem é o que o povo sente lá dentro? É a presença de quem, então, se o seu pai não habita lá, meus irmãos? Tem um versículo bíblico que diz assim, ó: o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Eu vou pesquisar ele. O Deus deste século cegou. Vamos ver se vai aparecer. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Yahshua. Está em 2 Coríntios 4, versículo 4. Do 4 ao 18, vocês podem estar lendo, versículo 4. Irmãos, ele cegou. Quem é o Deus desse século? Quem é que está aí comandando o mundo, comandando a política, comandando a religião, usando os pastores para te enganar? Eles têm metas a cumprir, metas de dinheiro. Eles têm que cumprir metas, eles têm que levantar fundos dentro das denominações.
Não é verdade o que eles pregam. Muitos estão vendendo salvação, vendendo coisas ungidas, tudo mentira. Eu não creio. E o nosso Salvador não veio fundar religião. Você não é obrigado a acreditar em mim, mas você tem o livre-arbítrio para acreditar, para pesquisar e para ir em busca da verdade. Não sei se você vai chegar a assistir até o final, sei que será poucas pessoas que vão assistir até o final. Eu estou fazendo pela primeira vez um vídeo aqui, conversando muitas coisas com vocês. E está sendo bem legal para mim estar fazendo esse vídeo. Então, eu vou falar para você, confesse o seu pecado. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Não acredite no maligno. Não aceite o que o diabo diz para você. Porque ele quer te derrubar, mas você é luz. Você é luz, você tem que andar na luz, você tem que levar a luz para as trevas, você não tem que andar nas trevas para levar a luz, você tem que falar da luz para as trevas. Então, você, meu irmão, não ande nas trevas, não se assente a rosa dos escarnecedores, não fique entre intrigas, fofocas, mentiras e, sabe, a felicidade dos outros, ela incomoda muito a muitas pessoas. Pode ter certeza que hoje, nesse momento, existem pessoas que não gostam de você de verdade. Assim como acontece comigo. Existem muitas pessoas que não gostam de mim. Mas eu sigo firme, sigo confiante de que o meu Criador, ele é o meu escudo, ele é o meu baluarte, ele é a minha fortaleza. Nada temerei. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Yahweh está comigo. Certo, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha que falar para vocês. Lembrando também que existe pastores maçom. A luz pode andar nas trevas? Você pode servir a dois senhores? Se você está vendendo a palavra do Criador, então você está em trevas. Se você vende a palavra do Criador, então você está em trevas. Se você tem salário para falar sobre o Criador, se você junta fundos, você está em trevas. Você faz o que o seu pai, Satanás, manda. Você é um avarento. Você sabe o que é a palavra avarento? Se você está vendendo fé, você está obedecendo ao seu pai, que é Satanás. Então, você ainda tem a chance de se arrepender, de mudar o seu caminho, de buscar a verdade, de buscar fazer o bem. Porque se você fizer pelo menos 50% do que a Bíblia pede, do que o teu Criador pede, há uma mínima chance, talvez, de você ser perdoado. Mas o Pai fala que nós temos que confessar os nossos pecados. Então, essa é a nossa oportunidade. Não seja inútil. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Onde diz esse versículo? Ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Vamos ver mais alguma coisa que eu tinha que falar para vocês. Aqui eu anotei. E outra coisa, continuando esse assunto, é por amor que nós temos que pregar o Evangelho. Por amor a Yahweh, por amor ao Criador. E não é por dinheiro, por verbas, vender Bíblias, vender a palavra, cobrar para pregar. Não é amor, não é amor, tá? E os olhos de Yahweh estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Pai estão de olho em você. Você é trigo, você não é joio, você é trigo. Tá bom, meus irmãos? Você é um remanescente. Então tá, deixo essa palavra aqui para vocês, que chegue ao coração de alguém, que possa alertar alguém, que possa despertar alguém. Obrigado e Shalom de Alcha.